Bíblia Sagrada, segundo a Reis, capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou todos os anciões de Judá de Jerusalém e se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, para o ribeiro de Cedron, e os queimou junto aos ribeiros de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para os ídolos dos bosques. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava na mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não se sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos e os reis de Judá tinham destinados ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derribou os altares que fizera Manasés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou ao pó deles no ribeiro de Cedron. E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, e a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com os ossos de homens. Assim seja o altar de Betel profanado e derribado, e também o altar
que estava em Betel, e o alto que se fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derrubou, queimado ao alto em pó, e o desfez e queimou o ídolo do bosque, e virando-se Josias viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse que é este monumento que vejo, e os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel, e disse, deixa-o estar. Ninguém mexa nos teus ossos, assim deixaram estar os teus ossos com os ossos dos profetas que viera de Samaria. Do mais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Assim seja a celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa, como está desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco os reis de Judá, porém no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e toda abominação que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, o estipou Josias para confirmar as palavras da lei que estava escrito no livro dos sacerdotes Ilquias, que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor, e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor como todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da grande ira, a ira que ardia contra Judá por toda a provocação com que Manassés o tinha provocado, e disse ao Senhor também a rei Judá de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse, estarei ali o meu nome. Ora, dos mais altos de Josias, de tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? No seu dia subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, e o rei Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido, e seus servos levaram o morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém, e na sua sepultura o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram e fizeram rei em lugar de seu pai. Assim seja. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar. Há 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ramutel, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai,
e lhe mudou o nome em Joaquim. Porém, Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó, e a cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais. Assim seja.